Olá, queridos amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. A cada semana, nos reunimos com um grupo de amigos aqui, num santuário cenográfico, nos estúdios da Novo Tempo. É isso mesmo, nós tentamos reproduzir aqui, de alguma forma, um pouquinho daquilo que era o santuário no deserto. Deus mandou Moisés construir esse santuário para que Deus habitasse no meio do seu povo. É por isso que nós vamos aprender preciosas lições a partir do santuário. Vimos já também que o santuário era o centro do pensamento dos escritores da Bíblia. É por isso que você encontra esse tema do Gênesis ao Apocalipse. E nós queremos hoje dar um avanço, mais um passo em nosso estudo desse importante tema. Por isso, pegue sua Bíblia, se junte a nós nesse momento de estudo da Palavra de Deus. Você sabe que o livro sagrado é a palavra do Deus vivo que nos aponta o caminho da eternidade. E se você quiser ter vida eterna, você precisa ter contato com a Bíblia e aprender suas lições. Ah, pastor, eu não entendo muito bem o tema do santuário, tem coisas difíceis na Bíblia. Amigo, nós, seres humanos, aprendemos de todas as matérias. Você tem ser humano especialista em qualquer assunto que se tenha conhecimento sobre a face da terra. A Bíblia é a mesma coisa. A grande questão é que nós dedicamos, às vezes, anos e anos ao estudo de um tema e a gente nunca para ler a Bíblia. É por isso que, às vezes, as coisas parecem tão difíceis. Mas, se você der uma atenção especial à palavra de Deus, tirar um pouquinho do seu tempo todo dia para estudá-la, você vai se tornar também um especialista nos temas sagrados. E para ajudar você, nós preparamos aqui, olha, um DVD, Santuário, o Caminho de Deus. Esse DVD é um presente da Novo Tempo para você. Nós gravamos este DVD lá em Israel, num deserto, onde há um santuário montado nas mesmas dimensões do santuário mosaico. E os 13 temas que esse DVD apresenta são os temas que nós estamos aqui estudando na Novo Tempo. Então, quero convidar você agora a pedir esse material. Como é que você solicita? Você pode pedir agora, mandando um WhatsApp para o número da Escola Bíblica da Novo Tempo. Nosso número, 12981001425. Diga assim, quero o DVD Santuário. E nós vamos orientar você a fazer um breve cadastro, mandando seus dados postais para a gente, tá bem? Se você quiser, acesse a nossa página na internet, novotempo.com/Bíblia Fácil. Ali você vai encontrar um banner com esta imagem, clica nela, você preenche um formulário e vamos mandar para a sua casa. Ou então, liga para a gente em horário comercial, 12 21 27 3121. Você não paga nada por esse DVD, é um presente da Novo Tempo, graças ao apoio dos Anjos da Esperança. E você que é Anjo da Esperança, muito obrigado por sua ajuda. Graças ao seu apoio, nós podemos enviar materiais como estes para todo o Brasil, sem cobrar um único centavo. Quero convidar você agora a se juntar a nós, a esse grupo de estudos aqui, tomando sua Bíblia e vamos avançar em mais um tema. Nesse tema do santuário, são 13 temas que vamos repassar aqui. Hoje, nós vamos recapitular ou conhecer um pouquinho mais das festas que eram celebradas lá em Israel. E o quarto tema da nossa série, as festas da primavera. Vocês sabiam que o povo de Israel celebrava 7 festas ao longo do ano? O povo de Deus na Bíblia sempre foi um povo que gostava de festas, festas orientadas por Deus. Foi o próprio Deus quem orientou para que elas fossem celebradas. E cada festa, ela procurava ensinar uma lição espiritual. Então, hoje, nós vamos então nos ater um pouquinho a esse tema. Mas antes de começarmos o estudo, antes de abrirmos a Bíblia, a gente sempre gosta de fazer uma oração. Eu queria convidar vocês aqui no estúdio e você que está em casa nos acompanhando, no escritório, onde quer que você esteja, se você puder, a também fechar seus olhos e orar comigo.
Pai de amor, graças te rendemos pelo dom da vida e por todas as bênçãos que temos recebido de tuas mãos. Suplicamos agora a tua bênção, que o Senhor nos ajude e que nós possamos compreender o que a tua palavra deseja nos ensinar com as festas celebradas em Israel. Oramos em nome de Cristo. Amém. Pois bem, todos já estamos aqui com nossas Bíblias. Hoje vamos aprender sobre 7 festas que o povo de Israel celebrava ao longo do ano. Agora, 2 coisas importantes. Estas festas, elas comemoravam eventos importantes da história nacional, elas eram comemorativas de algum evento que havia acontecido na história do povo, então elas apontavam para o passado, mas também apontavam para o futuro. E para o futuro, elas figuravam ou eram tipologias para algum evento relacionado ao Messias. Então, as festas apontavam para o passado, para a história nacional de Israel e para o futuro. De alguma forma, elas se cumpririam no ministério do Senhor Jesus. Assim, estudar essas festas é você compreender um pouquinho mais do plano da salvação que Deus estabeleceu. Ela também ensina que a religião, ou elas ensinam que a religião é festiva, alegre e também celebravam o plano da salvação estabelecido por Deus. Elas apontavam para um itinerário de salvação. Cada festa apontava para um aspecto da obra messiânica. É o que nós vamos entender hoje. Outro detalhe importante, a relação tipológica não era apenas nos eventos em si, mas também nos tempos em que eram celebradas. Ou seja, os eventos tipificados pelas festas tiveram que ocorrer no mesmo dia e mês que eram celebradas. Então, vamos supor, se a Páscoa era celebrada lá no dia 14 e 15 do primeiro mês, nesses mesmos dias do primeiro mês, no tempo do Messias, algo aconteceria para a qual a Páscoa apontava. Entendeu? A mesma data em que o povo de Israel celebrava, nessa mesma data aconteceria na história do Messias algum evento relacionado à festa, respeitando o dia e o mês em que a festa era celebrada. Isso vai ficar mais claro à medida que a gente avançar em nosso estudo. Eu já disse que eram 7 as festas celebradas em Israel. Nós tínhamos 4 festas celebradas na estação da primavera e 3 festas celebradas na estação do outono, assim que elas estavam distribuídas ao longo do ano. As festas da primavera apontavam para a vinda do Messias, a encarnação dele, a primeira vinda, e as festas do outono apontavam para a segunda vinda de Cristo, quando ele voltaria segunda vez para estabelecer o seu reino de glória. Então vamos entender algo interessante? Na primeira vinda de Cristo, ele estabelece o reino da graça, a salvação para todos. Na segunda vinda, ele estabelecerá o reino da glória. Aí quem está salvo, quem foi salvo pela graça, vai morar no céu com Jesus. Inicia-se o reino da glória. Então, as expressões reino da graça e reino da glória são tempos históricos iniciados por uma ação de Jesus Cristo. Pastor Wilson. Pastor, a morte do Senhor, todo aquele ritual, foi datado já com as festas? Foi. E hoje nós vamos entender qual festa que apontava para a morte dele e como as datas foram respeitadas. Nós vamos nos surpreender com revelações que o Antigo Testamento já tinha feito e que o povo de Israel conhecia, mas muitos nos dias de Cristo que testemunharam tudo isso não se beneficiaram desse conhecimento. Então vamos conhecer estas festas. A primeira delas, ou as 4 primeiras, aconteciam na primavera, na estação da primavera. E a primeira é a festa da Páscoa. Abra sua Bíblia aí comigo no 3º livro da Bíblia, Levítico, capítulo 23. Levítico, 3º livro da Bíblia, capítulo 23.
Olha para o versículo 5. Achou aí? Levítico capítulo 23. Olha para o verso 5. Assim diz o texto: no primeiro dia, ou no mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é o quê? A Páscoa do Senhor. Então a Páscoa tinha um dia para ser celebrada. Quando é que a Páscoa deveria ser celebrada? No primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde. A palavra crepúsculo quer dizer ali, próximo ao pôr do sol, perto do pôr do sol. A palavra de Deus apresenta para nós essas datas das festas. E para compreendê-las melhor, é importante conhecermos o calendário dos israelitas, ou hebreus, como também eram chamados. O povo hebreu tinha 12 meses no seu calendário. O primeiro mês chamava-se Nissan ou Abib. Os dois nomes aparecem na Bíblia. Depois o segundo mês Liar, depois Sivan, Tamuz, Ab e Elu. E aqui está a correspondência no nosso calendário que chamamos de gregoriano. Então, os meses dos hebreus tinham uma certa correspondência com os nossos. O mês de Nissan, que era o mês da Páscoa, ele corresponde a março ou abril, porque a correspondência começa no dia 15 de março e vai até 15 de abril. Então, esse é o primeiro mês do calendário judaico. Então, ele sempre pega 2 meses do nosso calendário quando você faz a transposição. Hoje, quando se fala em Páscoa, a ideia é coelhos de Páscoa, ovos de chocolate. Isso nada tem a ver com o ensino da palavra de Deus. Isso é apenas um movimento mercantilista para a venda de produtos, explorando uma data religiosa. Mas o que é Páscoa à luz da Bíblia? Em Êxodo capítulo 12, se você puder voltar aí na sua Bíblia, para o segundo livro da Bíblia, nós temos aqui o dia em que a Páscoa foi estabelecida por Deus. E Deus passou em Êxodo capítulo 12 todas as orientações a Moisés, seu servo. Agora, olha o que ensina Deus no estabelecimento da Páscoa. Capítulo 12, verso 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então, olha a orientação do texto. Este mês será o primeiro mês do calendário de vocês. Então, o mês de Abib tornou-se o primeiro mês do calendário religioso do povo hebreu. Agora, no dia 10 deste mês, cada um vai tomar para si um cordeiro. E o verso 6 diz assim: e o guardareis, o cordeiro, até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Então, o cordeiro tinha que ser tomado no dia 10, separado. Cada família escolhia um cordeirinho, um ano, sem defeito, pegava esse cordeirinho e colocava ele separado em algum local. 10 do primeiro mês. Quando chegava no dia 14, o cordeirinho tinha que ser imolado, no crepúsculo da tarde, próximo ao pôr do sol. Agora, a carne desse cordeiro tinha que ser preparada, assada no fogo e comida com pães asmos e ervas amargas. Se o cordeiro morria próximo ao pôr do sol, quer dizer que até eles prepararem a carne para depois comerem, a carne só era comida no dia seguinte. Porque na Bíblia o dia começa e termina ao pôr-se o sol. Então no dia 14 ele era morto e no dia 15 a carne era comida. Tanto é que em Israel, quando se celebrou a primeira Páscoa, quando Israel deixou o Egito, eles comeram a carne do cordeiro pascal à meia-noite. A Bíblia dá essa informação. Eles comeram a carne meia-noite, que já era o outro dia.
Então, a Páscoa tem todo esse ritual. Agora, olha o que diz o versículo 7 e 8. Tomarão do sangue do cordeiro pascal e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, está vendo aqui? Naquela noite, já passou o pôr do sol, naquela noite, no outro dia, comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão. Então a carne era comida no dia 15. E o sangue do cordeiro eles deveriam passar nos umbrais e nas ombreiras das portas. Por quê? Porque naquela noite o anjo da morte entraria no Egito e mataria todos os primogênitos, os filhos mais velhos das casas que não tivesse sangue. Então o anjo da morte foi em casa por casa no Egito. E a casa que ele não encontrava o sangue na porta, ele entrava e matava o primogênito. Mas se ele chegava na casa e encontrava o sangue, o que o anjo fazia? Não entrava, ele passava por cima. Daí veio a expressão hebraica pechá, Páscoa, que significa passar sobre. A palavra Páscoa nossa em inglês é Passover. Passover é a Páscoa em inglês. E o que é Passover? Literalmente, passar sobre. O que é Páscoa? Quando o anjo não matou o primogênito. Ele passou sobre a casa. E por que o primogênito não morreu? Porque o sangue do cordeiro estava na porta. Então, assim o povo de Israel entendia que o ano religioso deveria começar com a festa da Páscoa, separando no dia 10 o cordeiro, matando no dia 14, comendo a carne no dia 15. E toda vez que eles celebravam a Páscoa, a festa apontava para o passado. Então, um dia Deus libertou vocês do Egito e não matou os vossos primogênitos. É isso que vocês estão celebrando. Mas eu disse que a festa também apontava para o futuro. Um dia, Cristo viria como nossa Páscoa, também para ser imolado como o Cordeiro Pascal. Então você entendeu como que a festa aponta para o passado e aponta para o futuro? Vamos aqui, meu amigo, Magnum. Minha pergunta, pastor, é em relação ao calendário hebreu. Sabemos que há diferença de 5, 10 dias em relação ao ano daquele calendário para o calendário gregoriano de hoje. Ok. O mesmo dia, o mesmo dia que existe lá da semana, mesmo mudando as datas, será o mesmo dia nosso, o dia da semana? Sim, continua sendo o mesmo. Porque não importa se o mês tem 30 dias, tem 28 ou tem 31, o ciclo semanal ele permanece. Então, o que vai acontecer? Você tem o dia primeiro, pode cair em qualquer dia da semana. Só que a semana sempre será de domingo a sábado. Então, a expressão sabat, que significa descanso? Descanso. Ela se repete a cada 7 dias. Ela se repete e se transforma no sábado nosso hoje. Ela não se transforma, é o próprio sábado. É o próprio sábado. Então, você tem um ciclo semanal que nunca se perdeu e em cada 7 dias, o 7º é o sábado. É o momento de descansar. Então, independe se o mês tivesse 40 dias, ele teria o ciclo semanal normalmente. Porque quando termina o sábado, já vem o primeiro dia da semana. E assim por diante. Uma outra pergunta em relação ao sacrifício do cordeiro no dia da Páscoa. Se tomava o sangue, se comia a carne. Não se tomava, né? Se passava o sangue nos umbrais das portas e comia-se a carne assada, né? No versículo não diz tomarão sangue. Tomarão de pegar. Vocês vão pegar o sangue e vão passar nos umbrais das portas. Certo. Em Israel era proibido comer o sangue. Certo? Pastor Wilson. O senhor está, não sei se o senhor vai falar mais à frente aí, o senhor está tipificando tudo isso que o senhor está falando, a morte do Senhor Jesus e o começo da festa a partir da morte dele? Não, a festa Páscoa começou a ser celebrada no Êxodo. A primeira Páscoa de Êxodo 12 foi celebrada quando o povo deixou o Egito. Aí quando fez um ano, quando chegou o mês de Abib do ano seguinte, eles tornaram a celebrar a Páscoa.
separaram o cordeiro no dia 10, mataram o 14 e comeram a carne no dia 15. No outro ano, 12 meses depois, no mês de Abib, tornaram a celebrar a Páscoa. Então, a Páscoa é uma celebração anual. E não tipifica a morte do Senhor Jesus, porque ele teve que quebrar as pernas na sexta, porque sábado era a Páscoa dos judeus. E o governador não queria ver ninguém na cruz, né? Mandou até quebrar a perna dos dois. E no Senhor Jesus já tinha lançado a lança, né? Exatamente. E ali começou. Nós vamos entender agora como que essa Páscoa se cumpre em Cristo, mas isso aí é um fato bíblico. Quando foram quebrar as pernas de Cristo, ele já estava morto. E agora não podia quebrar as pernas dele, por quê? Porque a profecia dizia que nenhum osso dele seria quebrado. Assim como o Cordeiro Pascal não tinha defeito, Cristo não poderia também ter um osso quebrado. Entendeu? É por isso que ele não teve esse osso quebrado. Fernando? Queria saber, pastor, por que mudou tanto a Páscoa dessa época para a de hoje? Eu acho que o principal motivo foi para confundir na mente das pessoas o verdadeiro significado da Páscoa, que é a coisa mais bela que existe na Bíblia. Vamos entender agora como que cada detalhe da Páscoa se aplicou no ministério de Cristo. E isso encanta os nossos olhos. Agora, é a estratégia do diabo pegar as verdades da Bíblia e deturpá-las. E ele tem tido muito sucesso com relação à Páscoa. Você quer ver como é a beleza do Evangelho e como que ela se cumpre? A Páscoa apontava para o passado e para o futuro. Era celebrada todo ano na data estabelecida por Deus. Agora, olhe aqui para a última semana do Senhor Jesus. O que aconteceu nessa última semana? Você está lembrado que Jesus entrou montado num jumentinho na cidade de Jerusalém? E toda a cidade entrou em alvoroço e eles clamavam: Hosanas, Hosanas ao que vem, ao filho de Davi. Estão lembrados disso? Que dia da semana Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho? Os católicos sabem muito bem. Eles celebram isso todo ano? Domingo de Ramos. Jesus entrou em Jerusalém num domingo. Agora, quando ele entrava na cidade, e a cidade o aclamava como rei, quando todos quiseram coroá-lo rei, o que aconteceu? Jesus desapareceu. Ele não aceitou ser coroado rei. E por que ele não aceitou ser coroado rei? Porque aquele domingo era o dia 10 do mês de Abib. E assim como cada família judia estava pegando um cordeirinho e separando para matá-lo, como cordeiro pascal, naquele domingo Cristo não aceitou ser coroado e se separou como cordeiro pascal. Ele próprio se colocou à parte como sacrifício. A segunda-feira foi dia 11, terça 12, quarta 13, quinta 14. Na quinta-feira 14, Jesus falou para os discípulos: vão e preparem a Páscoa. Estão lembrados disso? Peça a um homem um cenáculo emprestado, ele vai emprestar para vocês. Os discípulos foram, pediram um cenáculo emprestado, prepararam a Páscoa. O que significava isso? Mataram o cordeiro que eles tinham separado também no domingo, assaram o cordeiro no fogo, prepararam os pães asmos, as ervas amargas, colocaram também ali o puro suco da uva, que a Bíblia chama de vinho. E na noite de quinta, Jesus se reúne com os discípulos para comer o cordeiro pascal. Então o cordeiro foi separado no dia 10, morto no dia 14 e 15, ele estava sendo ali pronto para a ceia com Jesus. Jesus, como cordeiro pascal, se separou no domingo. E o que aconteceu agora na ceia pascal? Pela primeira vez, o tipo encontrou o antítipo. O cordeiro pascal, que por séculos, por milênios, apontou para a vinda de Jesus, agora encontrou-se com o próprio Cristo. Ou seja, a sombra encontrou a realidade. E o que Jesus faz naquela noite de quinta? Ele come aquela Páscoa e estabelece o quê? A ceia do Senhor. Desse momento em diante, não mais celebrem Páscoa, mas agora celebrem a ceia do Senhor. E Jesus toma o pão, distribui, depois o puro suco da uva, que a Bíblia chama de vinho, não era fermentado, não era alcoólico, eles bebem, e Jesus falou: todas as vezes que vocês comerdes o pão e beberdes o cálice,
anunciais a minha morte até que eu venha. Então Jesus cumpriu os simbolismos da Páscoa. Então ele celebrou a última Páscoa com os discípulos. Aí vem Paulo interpretando esse momento e diz assim, 1 Coríntios 5, 7, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi o quê? Imolado. Então Jesus participou da última ceia com os discípulos, foi preso naquela noite, às 9 da manhã foi crucificado. E por que ele foi crucificado 9 da manhã? Porque era a hora do sacrifício matutino, lá no santuário, e às 3 da tarde ele morreu. E por que morreu 3 da tarde? Porque era a hora do sacrifício vespertino. Porque no santuário tinham que morrer todo dia 2 cordeiros, um 9 da manhã e um 3 da tarde. Jesus é crucificado no sacrifício matutino e morre 6 horas depois no sacrifício vespertino. E cumpre fielmente o simbolismo da Páscoa. Sim, meu amigo. Páscoa tem Demeval. tudo a ver com libertação do povo que saiu do Egito. Do Egito. O cordeiro, Põe mais o perto. cordeiro simboliza Jesus. Jesus. E depois a salvação. Morreu, Hoje, ressuscitou, a nossa salvação libertação do cativeiro do pecado. do pecado. Então eu imagino que naquela época muitos judeus deixaram de fazer a Páscoa e de colocar o sangue do cordeiro. Após a morte de Cristo? Não antes. Quando? Porque quando Deus mandou que eles fizessem a Páscoa, sacrificassem o cordeiro. Assim como hoje, muitos estão sendo avisados de que Jesus está voltando, que eles precisam deixar o pecado, se converterem, que também não estão fazendo. Né? A maioria não quer salvação. Então, eu creio que naquele tempo, muitos judeus tiveram seus primogênitos mortos por desobedecerem a palavra de Deus. Não? É possível. A casa que não tinha o sangue, aquele que não acreditou no que Moisés havia orientado, matem o cordeiro, passem o sangue, nessa casa o primogênito morreu. Eles não foram beneficiados. Hoje não é diferente. Hoje não é diferente. A salvação está para todos e nem todos a desejam. Mas você entendeu aqui? Agora, olha interessante que a tipologia da festa, ela hoje simboliza a libertação do cativeiro do pecado e foi substituída por que cerimônia? A cerimônia da ceia. Então, os cristãos não celebram Páscoa. Nós não celebramos Páscoa, nós não matamos cordeiro pascal. Nós não comemos carne de cordeiro com ervas amargas e pães asmos. Nós celebramos a ceia do Senhor, que foi uma cerimônia deixada por Cristo. Então, nós temos hoje a ceia do Senhor que substituiu a Páscoa. Então, o cristão pode celebrar a Páscoa? Não deve. Por quê? Porque ela teve todo o seu cumprimento tipológico em Jesus Cristo. O que é que a palavra nos orienta a celebrarmos hoje? A ceia do Senhor. E quando eu celebro a ceia, eu tenho o compromisso de anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Nós iremos para um breve intervalo e já voltamos com mais 3 festas que eram celebradas na primavera lá pelo povo de Israel. Daqui a pouquinho a gente volta. Acompanhe no próximo bloco. Em relação a Páscoa e a ceia, né? A Páscoa nós vimos que era anual. E a ceia, qual era a regularidade, né? Qual a rotina para ser feita a ceia? Nós não temos na Bíblia uma orientação sobre o tempo que ela deve ser celebrada. A orientação que Jesus deixou foi: todas as vezes que vocês comerem o pão e beberes o cálice, celebrais a morte do Senhor até que Ele venha, ou anunciais a morte até que Ele venha. E o que a Páscoa representa? A Páscoa representa amor, representa a comunhão, fraternidade. É isso que a Páscoa representa? Não tem nada a ver com o significado atual. E você vai ver ainda nesse episódio. Hoje ainda, assim, pode-se dizer que o Espírito Santo fala como Deus falava, literalmente. Eu posso ver o Espírito Santo, ele pode se comunicar comigo conversando, ou isso é uma coisa de consciência? Você falou muito bem quando houve uma mudança na forma como Deus se comunicava. Porque antes do Espírito ser dado, nós chamamos a dotação do Espírito, o Pentecostes, como a era da dispensação do Espírito. Ou seja, quando o Espírito agora está disponível para todos.
Antes disso, o Espírito Santo já existia, ele é Deus, sempre existiu, mas ele atuava de forma pontual. Ele vinha até a pessoa e capacitava a pessoa para alguma obra específica ou ele habilitava a pessoa para algo específico. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre as festas da primavera. E você viu um DVD que eu ofereci para vocês, né? No início do programa de hoje. Vai ficar aparecendo aqui os contatos para você pedir o DVD Santuário Caminho de Deus. Esse DVD tem o tema que estamos estudando aqui e mais 12 temas a respeito do santuário. Não deixe de pedir o seu, tá bem? Ao longo do programa vai aparecer aqui as formas de contato e você pede, a gente manda para sua casa sem nenhum custo. Terminamos o primeiro bloco falando da primeira festa, que foi a festa da Páscoa. Agora, qual era a segunda festa celebrada lá em Israel? Êxodo, capítulo 17, verso 12, fala para nós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos. Aqui, ó, o nome, festa dos pães asmos. Porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, pão com fermento, será eliminado da congregação de Israel. Tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos, pão sem fermento. Então, a festa da Páscoa, o cordeiro morria no dia 14. Ele era comido no dia 15. Ele já era comido com pães asmos e ervas amargas. Então, o primeiro dia da festa dos pães asmos era também o dia da Páscoa, quando eles comiam ali o pão asmo com a carne do cordeiro pascal. Só que, a partir dali, por 7 dias, eles deveriam comer apenas pão sem fermento. Essa era a festa dos pães asmos. Agora, qual é a tipologia dessa festa? O que ela significa? Ficou claro no texto que o fermento não deveria ser encontrado nas casas. Por que não? Porque, de acordo com Marcos 8,15, Lucas 12:1, 1 Coríntios 5, 6-8, Gálatas 5, 9, o fermento na Bíblia é associado ao pecado. E o pão sem fermento significava que nós estávamos nos preparando, nos purificando também longe do pecado. Agora, a festa dos pães asmos aponta para o passado. E o texto disse ali, vocês vão comer esse pão para celebrar o dia em que eu tirei vocês da terra do Egito. Então, assim como a Páscoa celebrava também a libertação, a festa dos pães asmos também celebrava a libertação. Ela apontava para o dia em que o povo de Israel deixou o Egito. Agora, e para o futuro? O que ela apontava? Ela apontava para a grande libertação da humanidade operada por Jesus através da cruz. Por quê? Porque Cristo foi morto na pureza, sem nenhum pecado. Cristo nunca pecou. O pão asmo era um símbolo de Cristo. O pão não tinha fermento que simbolizava o pecado, assim como Cristo deveria ser morto sem nunca ter cometido o pecado. E o Evangelho deixa claro que Jesus Cristo não sofreu corrupção. Ele nunca pecou. Sim, minha amiga, você estava com a palavra aí. Pastor, Vanessa, né? Isso, Vanessa. Em relação à Páscoa e a ceia, né? Que a ceia substituiu a Páscoa. A Páscoa nós vimos que era anual. E a ceia, qual era a regularidade, né? Qual a rotina para ser feita a ceia? Nós não temos na Bíblia uma orientação sobre o tempo que ela deve ser celebrada. A orientação que Jesus deixou foi: todas as vezes que vocês comerem o pão e beberem o cálice, celebrais a morte do Senhor até que Ele venha, ou anunciais a morte até que Ele venha. Então, não existe na Bíblia a
a sugestão do seu tempo, mas ela tem que acontecer. Então, na Igreja Adventista, por exemplo, ela acontece a cada trimestre. Então, de 3 em 3 meses, celebramos uma ceia do Senhor. Então, como não há orientação clara sobre a sua frequência, a gente pode escolher um tempo para adotar. Algumas igrejas fazem a cada ano, tem igreja que faz mais comumente. Certo? Doutor José Mário. Pastor, a minha dúvida aqui, pode parecer simples, mas é a dúvida talvez de milhões. Se a festa começou na época do Egito, né, e se perpetuou até a vinda de Cristo, sabendo o sumo sacerdote, essa profecia e o andamento do antes e o depois, por que mesmo assim ele deixou se cumprir, ou seja, entregou o cordeiro? Com o passar dos séculos, o povo foi se apegando a esse ritualismo e foi perdendo o seu sentido. Não acontece isso hoje? Você pergunta para alguém, está se aproximando a Páscoa, o que você vai fazer? Eu vou comprar aí um monte de ovos de chocolate para dar para as pessoas que eu gosto. E o que a Páscoa representa? A Páscoa representa amor, representa comunhão, fraternidade. É isso que a Páscoa representa? Não tem nada a ver com o significado atual. Então, assim como hoje nós perdemos a referência bíblica de muitas coisas, aconteceu isso com o povo de Israel. E o sacerdócio se corrompeu. Nos dias de Cristo, ele era altamente corrompido. Havia ali um tipo de apadrinhamento, de favorecimento, e explorando as pessoas mais simples, e explorando venda de animais, e explorando o perdão. Porque como o perdão passava por eles se aproveitaram dessa posição elevada para se enriquecerem. Tornaram-se os homens mais ricos da nação, perderam de vista a simplicidade que havia sido ensinada por Jesus Cristo no Antigo Testamento, e eles perderam o sentido, por isso rejeitaram Jesus quando ele veio. Porque a minha dúvida, acho que é a dúvida de muitos, né? Sim. Porque na presença do sumo sacerdote, ele foi condenado. E teria que ser a pessoa que teria ter a maior noção sobre aquilo que estava acontecendo. Você lembra quando nasceu Jesus, que o rei Herodes ficou sabendo do nascimento? A quem ele foi perguntar sobre o nascimento? Ele foi perguntar para os judeus, escuta, há alguma profecia de que nasceria um rei de vocês? O que eles foram fazer? Foram ver na profecia. De fato há uma profecia, né? Ele vai nascer. Você percebe como que eles não estavam prontos para os eventos? Quando Jesus nasceu, quem estava pronto para o nascimento dele? E as profecias apontavam para a chegada dele, mas eles não se prepararam. Na morte foi a mesma coisa. Então, este engano que eles sofreram fez parte de uma estratégia diabólica. E sabe qual foi a estratégia do diabo? Nos dias da vinda de Cristo, ele jogou a ênfase para a segunda vinda. Então a nação judaica não esperava um Messias montado num jumentinho. Esperava um rei libertador, que fosse tirar os romanos do poder e estabelecer o judeu como cabeça da nação mais uma vez. Então o diabo conseguiu, na primeira vinda de Cristo, colocar a ênfase de que tem a segunda vinda, quando ele vem para reinar. E hoje o diabo faz a mesma coisa. Ele pega a ênfase da segunda vinda, que é quando Jesus vem para reinar, e tenta jogar na primeira vinda, dizendo que se Jesus vier, eles vão crucificá-lo novamente. Certo? Vamos avançando então? Então a festa dos pães asmos apontava para a pureza do ministério de Cristo, celebrada 7 dias a partir da Páscoa. Terceira festa, das primícias. Olha o que Deus orientou, Levítico 23, 9 e 10. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, ou seja, colheres o grão da plantação, quando vocês fizerem isso, trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Então, qual foi a terceira festa que Deus instituiu? Quando vocês entrarem em Canaã e plantarem, quando os grãos nascerem, vocês vão lá, separam um feixe, um molho, um feixe desses grãos, e vocês tragam isso para o sacerdote no santuário. Isso aqui é as primícias, os primeiros frutos, os primeiros grãos. Então, os primeiros grãos da colheita, vocês dediquem ao Senhor.
façam essa festa a cada ano. Então, olha o que mais disse Deus orientou aqui no versículo 11 e 12. Este moverá o sacerdote, moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Quando? No dia imediato ao sábado. O sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. Então, vamos relembrar? Dia 14, morre o cordeiro pascal. Dia 15, come a carne do cordeiro. Com quê? Com pães asmos e ervas amargas. Celebrou-se a Páscoa, começou a festa dos pães asmos. Naquela mesma noite que come a carne do cordeiro. Eles vão comer o pão asmo 7 dias. Agora, no próximo sábado, melhor, no próximo domingo, no dia imediato ao sábado, ou seja, no primeiro domingo depois da Páscoa, não importa o dia do mês, no primeiro domingo, vocês vão trazer as primícias até o santuário. Então, quando era celebrada a festa das primícias? No primeiro domingo, depois da festa da Páscoa, depois da morte do Cordeiro Pascal. Agora, esta festa da primícia apontava o quê? Deixa eu avançar aqui o slide. Ela simbolizava a ressurreição de Jesus, como primícias dos que dormem. E também representava a ressurreição de todos os justos fiéis no momento da volta do Senhor Jesus. Então, os primeiros grãos que eram levados ao santuário na festa das primícias apontavam para a ressurreição de Jesus. É por isso que Paulo vai ensinar em 1 Coríntios 15 que Cristo é primícias dos que dormem. Ele é a primícia dos que dormem. Ou seja, a ressurreição dele é a mais importante, porque foi graças à ressurreição dele que todos podem agora ressuscitar. E qual foi o dia da ressurreição de Cristo? Domingo. E por que é que ele ressuscitou no domingo? Porque a festa da primícia era celebrada no domingo. Então, todo ano, no primeiro domingo depois da Páscoa, celebrava-se a festa das primícias, os primeiros grãos. Por quê? Porque quando chegar no momento do Messias morrer, ele vai ressuscitar também no primeiro dia, porque ele é a primícia dos que dormem. A sua ressurreição é a mais especial. É a primeira, não em cronologia, mas a primeira em importância. Porque é graças à ressurreição dele que nós podemos ter vida. Você está vendo a beleza das festas? Como que elas apontavam para a obra do Messias, para a morte dele, para a ressurreição dele. E nós chegamos agora, então, aqui está o texto que eu mencionei, 1 Coríntios 15, 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o quê? As primícias dos que dormem. Então, a festa das primícias, a cada ano, apontava para a ressurreição de Jesus. E agora nos falta apenas a última festa, que era a festa dos Pentecostes. O que diz a palavra de Deus? Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado. Qual é o dia imediato ao sábado? Domingo. E que festa celebrava-se no domingo? Primícias. Então vocês vão contar a partir desse dia 7 semanas inteiras, até o dia imediato ao 7º sábado. Então chegou a festa das primícias, dia de domingo. Agora vocês vão contar 7 semanas. Quantos dias dão 7 semanas? 49. Aí no dia imediato ao 7º sábado, 50 Pentecostes. E o Pentecostes caía automaticamente em que dia da semana? Domingo. Então, das 7 festas celebradas em Israel, 2 delas não tinha data no mês. Tinha que ser celebrada no domingo. Quais eram? Primícias e Pentecostes. Então, você celebrava a festa das primícias nesse domingo, contava 7 semanas
Você chegava num sábado, aí no dia seguinte, que era um domingo, você tinha a festa do Pentecostes. E o que acontecia na festa dos Pentecostes? Era a festa que celebrava a colheita. Se na festa das primícias trazia-se um molho da cevada, que era a primeira a maturar na colheita, na festa do Pentecostes, você celebrava a colheita do trigo, 50 dias depois das primícias. Então, essa celebração da colheita é chamada de Pentecostes. Então, qual é a tipologia da festa? Ela apontava para o momento em que o Espírito Santo seria dado e, como resultado, uma grande colheita aconteceria. Colheita de que agora? Almas de pessoas. E o que aconteceu no domingo de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição de Cristo? Aconteceu Pentecostes. O povo estava em Jerusalém reunido para celebrar a festa de Pentecostes. Veja, a Jerusalém estava lotada para a celebração de quê? Da festa do Pentecostes. E como se celebrava a festa? Trazia-se ali os frutos da colheita do trigo. Nós estamos aqui celebrando a colheita que foi boa. Deus é que nos sustenta. Mas, ao mesmo tempo, ela apontava para o momento em que Jesus daria o seu Espírito. Ou seja, o Espírito Santo seria dado. Então, a festa da Páscoa, pães asmos, primícias e Pentecostes, essas 4 festas, elas apontavam para a primeira vinda do Messias. A Páscoa para a sua morte, os pães asmos para o seu corpo sem pecado, as primícias para a sua ressurreição e a festa do Pentecostes para a dotação do Espírito Santo. É por isso que João escreveu assim: Cristo, o Espírito Santo, não havia ainda sido dado, porque o Cristo não havia sido ainda glorificado. E quando Cristo é glorificado lá no céu, após a sua ressurreição, 50 dias, é que ele envia o Espírito Santo aqui na terra. Aí nós estamos agora em Atos 2, quando os discípulos recebem o dom de línguas, eles começam a pregar ali em toda Jerusalém, e só em um dia, 3.000 pessoas foram batizadas. Magnum? Pastor, a minha pergunta é, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes marca também uma mudança na comunicação de Deus com o seu povo, não é isso? Antes Deus se comunicava literalmente, falava com os profetas, com os patriarcas. Após a descida do Espírito Santo, se diz que não houve mais essa comunicação direta de Deus falar ao profeta. É através agora do Espírito Santo. Mas hoje ainda assim, pode-se dizer que o Espírito Santo fala como Deus falava, literalmente. Eu posso ver o Espírito Santo, ele pode se comunicar comigo conversando, ou isso é uma coisa de consciência? Você falou muito bem quando houve uma mudança na forma como Deus se comunicava. Porque antes do Espírito ser dado, nós chamamos a dotação do Espírito, o Pentecostes, como a era da dispensação do Espírito. Ou seja, quando o Espírito agora está disponível para todos. Antes disso, o Espírito Santo já existia, ele é Deus, sempre existiu, mas ele atuava de forma pontual. Ele vinha até a pessoa e capacitava a pessoa para alguma obra específica, ou ele habilitava a pessoa para algo específico. Agora, Jesus falou assim, é bom que eu vá, porque se eu for, o Consolador virá. E por que era vantagem para os discípulos que Jesus fosse? Porque enquanto esteve na terra, Jesus estava encarnado. E se ele estava na Galileia, ele não podia estar em Jerusalém. Se ele estava com Pedro, lá em Cafarnaum, ele não podia estar com Tiago, lá em Samaria. Certo? Só que após a vinda do Espírito, agora o Espírito Santo está em nós. E ele está com todos ao mesmo tempo. Por isso, disse Jesus, é bom que eu vá. Porque o Espírito, quando vier, ele vai estar em vós. E como o Espírito comunica com a gente hoje? Da mesma forma como comunicou no passado, desde os dias apostólicos. Ele fala a nossa mente, nos impressionando a fazer as coisas, a entender o caminho. É assim que ele trabalha. E qual é a forma primária de Deus se comunicar conosco? Aqui, ó.
É isso aqui, é a palavra. Então, nós todos fomos beneficiados com a vinda do Espírito. E hoje ele está disponível, como sempre esteve para os discípulos. A grande questão é que a gente se esquece dos ensinos da palavra de Deus. A grande questão é que a gente não para ouvir esse livro, para ler esse livro. E a gente fica esperando uma revelação do Senhor, sendo que a revelação já está aqui, ó, em nossas mãos. Então você quer ser um mensageiro do Senhor? Quer ter a revelação do Senhor? É você abrir esse livro e ensinar para as pessoas. Esta é a verdadeira revelação. Por isso, eu e você temos que aprender que a grande verdade do Evangelho é que nós precisamos compreender que tudo em Israel apontava para esse momento da vinda de Jesus. E hoje nós temos isso registrado. Por isso, meus amigos, vamos entender que o santuário e suas festas apontava para a vinda de Jesus, quando ele viria para estabelecer, para pagar o preço do nosso pecado e nos dar a vida eterna. E que você pensasse nisso agora, enquanto a gente vai ouvir essa música com a Cintia Alves. Ele te viu entrando com a cabeça baixa, te enxergou com aquele peso em teus ombros. Ele te amou entre toda aquela multidão, como se existisse só você. Como se existisse só você. Ele te vê, ele te enxerga, Cristo te chama e te liberta. Ele te cura quando te toca, Jesus te faz viver pra sua glória. Ele te nota, ele tem planos, ele te faz olhar pra cima, pra te mostrar que Ele é Deus, pra nunca esquecer que Ele te viu. Livre estás, falou olhando em teus olhos e te tocou, aliviando os teus fardos. Não há mais razão pra viver olhando para o chão. Jesus foi quem te libertou, Jesus foi quem te libertou. Ele te vê, ele te enxerga, Cristo te chama e te liberta. Ele te cura quando te toca, Jesus te faz viver pra sua glória. Ele te nota, ele tem planos, ele te faz olhar pra cima, pra te mostrar que ele é Deus, pra nunca esquecer que ele te vê. Ele te cura quando te toca, Jesus te faz viver pra sua glória. Ele te nota, ele tem planos, ele te faz olhar pra cima, pra te mostrar que ele é Deus, pra nunca esquecer que ele te vê. Sempre, sempre ele te vê. Em todo tempo ele te vê. Amém. Cristo vê a mim, vê a você.
E tudo que estava profetizado através das festas foi fielmente cumprido. Sabe para quê? Para que ao morrer na cruz ele pagasse o preço do nosso pecado e nos desse direito à vida eterna. Vamos abrir nosso coração hoje e aceitarmos tão grande salvação? Pai querido, obrigado porque viestes a esse mundo cumprir todas as tipologias das festas apresentadas por nós no Antigo Testamento. Obrigado porque a tua morte nos trouxe vida eterna. Nos ajude a aceitar hoje esse dom maravilhoso do céu. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua participação no estudo de hoje. E semana que vem a gente se encontra para mais um tema.